Saudações, eu sou o Kami e eu tenho uma pergunta pra você. Você já tá cansado desses jogos onde o PVP é só M1 e parry o tempo todo? Onde você basicamente não faz mais nada além de usar M1, aí o cara dá parry, aí o cara dá M1, aí você dá parry, e às vezes você usa uma skill? Bom, esse jogo aqui foi feito com o exato intuito de ser diferente desses jogos, porque nesse jogo não existe parry. Esse jogo foi criado por um youtuber gringo e eu achei esse jogo muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então fiquem com o vídeo. Opa, então, antes de começar os PVPs legais desse jogo, eu gostaria de fazer um tutorial, já que ele tem uma gameplay completamente diferente de outros jogos que você se vê pelo Roblox. Só que esse jogo é meio complicado, então o tutorial é meio longo. Então, caso não queira ver o tutorial, é só pular por esse tempo que tá aparecendo no vídeo. É isso, fiquem com o tutorial agora. Bem, e pra começar, como eu disse, esse jogo não tem parry e ele foi feito pra ser um jogo diferente desses outros estilos de jogos que estão ficando populares hoje em dia. Então, o PVP dele é bem único, então eu acho que eu vou ter que explicar pra vocês como funciona. Bem, pra começar temos os ataques normais. O primeiro ataque é o M1, clique do mouse, que é só uma porrada normal, e ela não tem continuação, então se você clicar M1 de novo, nada acontece. Ele só dá essa porrada, e tem que esperar pra dar de novo. A segunda habilidade é o M2, que é um ataque com dash, onde você basicamente avança pra cima do inimigo. O próximo ataque acontece quando você aperta M1 enquanto você anda pra trás, que você meio que dá um desvio junto com um avanço pra frente, que é esse aqui. Eu demorei pra usar, então não acertei, mas se eu usar rapidinho... eu acerto, ok. E o último ataque é o R, onde você dá um dash pra frente e dá uma porrada. Mas você deixa uma dessas fichas pretas, mas eu vou explicar daqui a pouco o que essas fichas são. Agora, ir para a movimentação do jogo é bem simples, é só dash. Onde o dash, você tem dois dashes. Pode usar um instantaneamente depois do outro, você pode esperar um pouquinho e usar de novo. E eles entram em cooldown. Além disso, se você apertar F, você vai defender. Você vai ficar... Enquanto você defende, essa barrinha aqui vai ser carregada de preto. E aí quando ela tá cheia, você não consegue mais defender. Ok, agora vamos para a parte mais complexa desse jogo e o que torna ele realmente único. Que é essas fichas aqui embaixo. Bom, essas fichas aqui, como vocês podem ver, são fichas de cassino. E elas representam a sua vida no jogo. Como você pode ver aqui, eu tenho 5 fichas. Caso eu tome um ataque, eu vou perder uma dessas fichas. E caso eu tome 5 ataques, eu vou perder todas. E eu vou tomar 50% da minha vida como dano. Então eu vou ficar só com metade da vida. Mas aí se você perder mais 5 fichas, aí você morre mesmo. Mas o que é de tão interessante nessas fichas? Bom, a primeira coisa é que, como vocês podem ver quando eu defendo, as minhas fichas vão ficando pretas. E o que tem de especial? Isso significa que elas estão decaídas. São fichas decaídas. As fichas decaídas, a parte mais importante dela é que se você acerta o inimigo, elas voltam a ser todas brancas. Essa é a parte principal das fichas decaídas. Além disso, elas não têm mais nada especial. Mas uma coisa especial das fichas decaídas é que se você tiver com uma ficha decaída, quando você tomar dano, ao invés de você perder essa ficha, você vai perder uma segunda ficha e as fichas decaídas. Então se você tiver com uma ficha decaída, você vai perder 2 fichas. Se você tiver com 2 fichas decaídas, você vai perder 3 fichas. E assim por diante sucessivamente. Se você tiver com todas as fichas decaídas, você vai perder todas. Agora a parte mais interessante desse jogo, que é, se eu apertar espaço, ao invés de pular, eu vou abrir essa aba com 4 opções diferentes. Isso são buffs especiais que você pode escolher. Por exemplo, eu vou escolher agilidade aqui. Você vê que uma ficha minha ficou azul. O que significa? Isso significa que ela foi meio que sacrificada, porque caso eu tome dano, eu vou perder ela. Mas isso não parece algo muito especial, já que eu disse que se você tomar dano, você perde uma ficha. Mas a questão é que se eu escolher mais uma vez, as duas vão ficar azuis. E aí o que tem é que se eu tomar um dano, ao invés de eu perder só uma, eu vou perder as duas. E isso se aplica para qualquer buff que eu pegar. Como você pode ver, ele fez uma mensagenzinha porque eu enchi todas as minhas fichas com cores. Isso significa que se eu tomar um dano, eu vou perder todas as minhas fichas ao mesmo tempo, logo eu vou perder metade da minha vida, logo de cara. E cada um desses buffs, eles têm seus motivos diferentes. Como por exemplo, a agilidade, que é o azul, ele aumenta a distância do dash. Então você pode ver, se você comparar com o meu dash antes, né, no meu tutorial, esse dash tá bem maior. Mas uma coisa especial da agilidade, por exemplo, é que
para cada 2 fichas azuis que você tiver, você ganha um dash extra. E como eu mostrei no tutorial, você tem 2 dashes. Agora eu tenho 3, porque eu tenho 2 fichas azuis. E cada cor de ficha tem o seu buff específico. Bom, a parte interessante desse jogo é que você pode tanto combinar cores de fichas diferentes para formar meio que builds, podemos dizer assim. Mas você também pode escolher todas da mesma cor, o que vai te garantir meio que um super buff. Por exemplo, o super buff da agilidade é que enquanto você performa qualquer ataque que não seja um M1, você vai ficar completamente invisível. Você pode ver, eu fico completamente invisível. Isso são os dashes. Se eu apertar o M2, eu fico invisível. Se eu dar o repost, fica invisível. Eu não sei se o R fica invisível também, deixa eu testar. Sim, você fica invisível até no R. E cada cor é focado em um buff diferente, como por exemplo, a agilidade é sobre dar dash e ficar invisível. Força, você deixa o inimigo mais lento e você começa a deixar o inimigo com um debuff. Pressa, você diminui o cuidado das suas habilidades e você aumenta a sua velocidade de movimento. E precisão, que aumenta a distância dos seus ataques. Então eu vou fazer um breve showcase aqui, eu já mostrei como é a agilidade, quando você fica invisível e tem mais dash. Agora vamos força. Vamos ir full força. O buff final de força é que você quebra a defesa. Então se o seu inimigo tentar defender qualquer dos ataques, seus ataques vão simplesmente ignorar a defesa. Aqui não tem nenhum bicho que defende, mas... E você tá vendo essas partículas? Esse é o debuff do decaimento. Não dá pra mostrar porque o dummy não se move, mas ele também fica muito mais lento quando ele tá afetado pelo hit de alguém com força. Depois de força temos pressa, que ela, como habilidade suprema, ela te dá a habilidade de cancelar um ataque seu. Então, como você pode ver, eu mirei no bicho e tentei acertar ele, mas não foi porque eu cancelei no meu ataque. Esse seria um ataque normal, mas eu posso simplesmente parar e cancelar. Por que eu faria isso? Porque assim eu posso baitar o inimigo, por exemplo. Eu vou fingir que eu vou dar o M2, que é um dash, pra ele bloquear. Só que aí, ao invés, eu faço isso. E eu não vou. E aí o cara usa a defesa e ele gasta uma das fichas dele à toa. Porque, como eu disse, você precisa de ficha pra defender. E além de usar isso como um bait pra atrair seu inimigo pra cima de você, você pode tanto usar isso pra meio que de uma forma mais defensiva, entre aspas. Que é caso você, tipo... eu vi que eu vou errar o ataque, eu cancelo e eu desvio para o inimigo não me acertar. Porque você já pode usar dash instantaneamente após cancelar. Mas o cancelamento tem 4 segundos de cooldown, então você não pode spamar o cancelamento de todas as suas habilidades. E por último temos precisão, que com o buff supremo ele faz com que seus M1s tenham um alcance muito maior. Como você pode ver, a minha espada nem alcança o bicho, mas ainda assim dá dano. E o verde e a cor verde no geral, né, que é a precisão, ela no geral ela aumenta o alcance dos seus ataques. Então o meu M2 vai muito mais longe do que o normal. Eu acho que eu consigo acertar o inimigo. Não sei porque não foi, mas basicamente você dá um dash muito grande com isso. E post também é muito longe, muito rápido e tal. Bem, por enquanto, né, enquanto o jogo não atualiza, esses são todos os buffs diferentes que pode ter. Mas além de você poder usar todos os buffs iguais, você pode simplesmente combinar todos os buffs pra ficar meio que buffado. Então você fica, cada uma de uma cor diferente, então você ganha todos os buffs ao mesmo tempo. E uma última coisa é que os buffs acumulam pela quantidade de fichas que você tiver. Então se você tiver todas as fichas como agilidade, você vai dar dashes muito maiores e ter mais dashes do que alguém que só tem uma ficha de agilidade. Então você pode até equipar todos os buffs de cores diferentes, achando que você vai ganhar buff de todos, mas ele vai ser só um pouquinho de cada buff. Então, tipo, mesmo que por conta do meu buff de força eu deixe os inimigos mais lentos, alguém que tem todas as fichas de força vai deixar o inimigo muito mais lento do que eu deixo com só uma ficha. E às vezes simplesmente não vale a pena você ter só uma ficha de um efeito só. Por exemplo, seria a ficha de pressa, por causa que ela não afeta em quase nada quando é só uma. Sinceramente, na minha opinião, pressa é o piorzinho do jogo atualmente. Então, eu não recomendo muito você usar pressa, mas se você quiser fazer uns combo louco aí, você pode cancelar as skills e tal, você faz o que você quiser. Bom, seguindo agora, eu vou para algumas partidas onde eu faço X1 com alguns players aleatórios desse jogo. E vamos ver como é que eu me dou nessas partidas. Eu vou tentar usar o all-in. Como eu disse, se você toma um dano enquanto você tá nesse estágio, você vai perder todas as suas fichas ao mesmo tempo.
Então é bem arriscado usar ele. Mas eu vou tentar usar nas partidas, porque esse é basicamente o charme do jogo. Você usar todas as fichas de uma cor só e ganhar esses poderes super apelões, mas tem um alto risco de simplesmente perder metade da sua vida de graça com um hit só. Mas eu acho que é a parte mais divertida do jogo. Então fique com o vídeo aí, onde eu tento vencer pessoas aleatórias. Vou entrando no jogo aqui, os caras já começam me batendo, então vou tentar derrotar ele. Ok. O estranho desse jogo é que não tem uma barra de vida exatamente pra você ver, então meio que... É meio difícil ter uma noção de quando o inimigo tá perto de morrer, e aí às vezes você só acaba matando ele do nada. É meio engraçado. Agora eu vou tentar usar o modo all-in contra a UPay nesse servidor. E eu ganhei com 1 de vida. É isso. Enfim, pro vídeo de hoje é isso. Esse jogo é muito divertido, na minha opinião. Então, se vocês quiserem ver o jogo, eu vou deixar na descrição. E eu também vou deixar na descrição o vídeo do cara que criou o jogo, porque é um youtuber que criou esse jogo. Então, eu acho bem interessante. Eu achei muito interessante quando eu vi o vídeo e decidi jogar e trazer aqui pra vocês. Eu recomendo muito esse jogo. E é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Adiós.